Evangelho segundo Mateus, páginas 56 a 60. A negação de Pedro. Pedro estava sentado fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: Não sei de que estás falando. E saiu para a entrada do pátio. Então, uma outra criada viu Pedro e o disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E nesse instante, um galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Diante de Pilatos. 27. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo deliberaram a respeito de Jesus para levá-lo à morte. Então, o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. A morte de Judas. Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um inocente. Eles responderam: Que temos nós com isso? O problema é teu. E ele jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei depositá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então deliberaram comprar com esse dinheiro o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos forasteiros. É por isso que aquele campo até hoje se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que tinha dito o profeta Jeremias: Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Interrogatório de Pilatos. Barrabás. Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu dizes. E quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um preso famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem quereis que eu vos solte, Barrabás, ou Jesus, que é chamado Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, pois esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Os sumos sacerdotes e os anciãos, porém, instigaram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com o Jesus, que é chamado Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas, que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão, e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu: Que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. O escarnecimento do rei dos judeus. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram todo o batalhão em volta dele. Tiraram-lhe a roupa e o vestiram com um manto vermelho, depois trançaram uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça, e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombavam, dizendo: Salve,
Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando a vara, bateram-lhe na cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram com suas próprias roupas. A crucificação. Daí o levaram para crucificar. Ao saírem, encontraram um homem chamado Simão, que era de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes tirando a sorte. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram os dois ladrões, um à sua direita e outro, à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo zombavam de Jesus os sumos sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que o ama. Pois ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também o insultavam os 2 ladrões que foram crucificados com ele. A morte de Jesus. Desde o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. O centurião e os que com ele montavam a guarda junto de Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Este era verdadeiramente Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou num túmulo novo, que mandara escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, em frente ao sepulcro. A guarda no túmulo. No dia seguinte, terminado já o dia de preparação do sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que este impostor, quando ainda estava vivo, disse: Depois de 3 dias vou ressuscitar. Manda, portanto, assegurar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: Ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Aí tendes uma guarda. Ide assegurar o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram assegurar o sepulcro, lacraram a pedra e deixaram ali a guarda. A ressurreição. 28. Depois do sábado, ao raiar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto, o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se,
removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes, brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. E saindo às pressas do túmulo, com sentimentos de temor e de grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Aparição às mulheres. Nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse: Alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés, em adoração. Jesus lhes disse: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galileia. Lá me verão. A trama dos sumos sacerdotes. Quando foram embora, alguns da guarda entraram na cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes o que tinha acontecido. Reunidos com os anciãos, deliberaram dar bastante dinheiro aos soldados, e instruíram-nos: Contai o seguinte: durante a noite vieram os discípulos dele e o roubaram, enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o tranquilizaremos, para que não vos castigue. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes fora instruído. E essa versão ficou divulgada entre os judeus, até o presente dia. A missão deixada pelo ressuscitado. Os 11 discípulos voltaram a Galileia, a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos.